Evangelista Amós, o que é pecado à luz da Bíblia? Visto que as doenças é consequência do pecado, nós vamos responder esta pergunta que o professor Jefferson Nascimento nos faz sobre o que é pecado à luz da Bíblia. Para responder essa pergunta, eu vou utilizar o Manual de Doutrinas Cristã de Louis Berkhof. E ele nos dá uma definição muito específica a respeito da natureza do pecado. Ele diz o seguinte: o primeiro pecado consistiu em o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer o fruto dessa árvore era pecaminoso, simplesmente porque Deus havia proibido. Não sabemos que espécie de árvore era essa. Era chamada árvore da ciência do bem e do mal, porque estava destinada a revelar, primeiro, se o estado futuro do homem seria bom ou mau, segundo, se o homem iria permitir que Deus lhe determinasse o que era bom e o que era mal, ou se ele mesmo tentaria determinar isso por si mesmo. O primeiro pecado foi de característica, revelado claramente a natureza essencial do pecado. Ele continua dizendo que essa natureza está no fato de o homem haver recusado sujeitar-se à vontade de Deus e permitir que Deus determinasse o curso da sua vida e de haver decidido resolver isso por si mesmo. A palavra pecado, existem vários termos utilizados para ela, mas o mais comum é o termo amartia, que significa errar o alvo. Por isso que quando se estuda teologia sistemática, a matéria que trata a respeito disso é chamada de armatiologia. Quando Deus colocou diante do homem esta proibição de comer da árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal, Deus estava, como já lemos na descrição do teólogo Berkhof, Deus estava colocando o homem à prova se ele iria querer ser submisso a Deus ou se ele iria querer fazer de acordo com o seu próprio desejo, a sua própria vontade. E aí a gente observa claramente que o homem errou o alvo, que é exatamente o significado da palavra armatia. E o pecado, ele trouxe graves consequências. Deixe-me ainda lhe mostrar alguma coisa que Berkhof diz aqui sobre o caráter essencial do pecado. Há muitos conceitos errôneos a respeito do caráter real do pecado. Apenas na Escritura podemos descobrir precisamente o que é o pecado. Em conexão com a ideia escriturística do pecado, diversos pontos devem ser acentuados. Ele acentua alguns aqui que nós não vamos comentar porque o tempo é exíguo. Mas ele diz que o pecado é um tipo específico de mal. Ele diz ainda que o pecado tem um caráter absoluto. Ele ainda diz aqui que o pecado sempre tem relação com Deus e com a sua vontade. Ele ainda diz que o pecado inclui tanto a culpa como a corrupção. Ele ainda diz que o pecado tem sua sede no coração. E, finalmente, ele diz que o pecado não somente consiste em atos exteriores, ou seja, o homem peca a partir da sua mente. O pecado é algo tão grave, o pecado é algo tão hediondo que custou o preço da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramando seu precioso sangue na cruz. Então, pecado à luz da Bíblia é desobediência à vontade de Deus.